Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, já se inscreve e ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo você receber. Hoje temos aí mais um videozinho de rotina de encomenda. Dessa vez eu tenho 350 doces pra fazer aqui junto com vocês. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui nesse vídeo, tá? Então, antes de começar, já deixa o seu like aqui pra mim, já se inscreve. E é isso, bora lá pro vídeo que eu tenho pouco tempo pra poder fazer esses doces e eu vou mostrar tudo pra vocês. Bom, gente, então vamos lá começar a nossa produção de doces. O primeiro que eu peguei pra poder fazer aí, se eu não me engano, gente, era de leite ninho, eu não lembro de cabeça. Esse vídeo ele já faz um tempinho que eu gravei, eu acabei não editando pra vocês, dei prioridade pra soltar outros vídeos aqui no canal de rotina. E aí acabou que esse ficou e agora eu não lembro direito quais foram as coisas que eu fiz nesse vlog. Eu vou ter que acompanhar e assistir junto com vocês. Mas aqui eu primeiramente coloquei essa receita para poder mexer na panela mexedora, né? E eu já comecei a fazer todos os docinhos que a gente teria para poder enrolar. Então, o processo que geralmente eu faço aqui no ateliê é, um exemplo, se eu tenho docinho para entregar no sábado, eu começo a fazer a massa dele já na quinta-feira. Então, na quinta-feira eu faço todas as massas. Na sexta-feira eu pego para porcionar todas as massas e também para finalizar, para no sábado só entregar. Eu vou explicar melhor para vocês. Então, basicamente, como funciona, gente? Eu faço ali todas as massas dos docinhos na quinta-feira. E aí, essas massas, a gente vai deixar elas dentro da geladeira. Pode congelar, como foi o caso que eu acabei congelando nesse dia. Porque, se eu não me engano, nesse dia, os docinhos era para entregar no domingo, se eu não estou enganada. Eu não lembro se era domingo ou era sábado. Mas vamos supor que a gente tem uma encomenda para entregar de docinhos no sábado. Eu vou falar para vocês como que eu organizo a minha rotina de produção e armazenamento, para vocês também conseguirem ali usar de parâmetro na produção de vocês, tá bom? Então, beleza, gente, tenho docinhos para entregar no sábado. No começo da semana, eu já começo a bater o meu estoque. Então, eu vejo se eu tenho leite condensado, se eu tenho creme de leite o suficiente, se eu tenho todos os itens que eu vou usar para saborizar. Então, Nesquik, leite em pó, chocolate, coco, o que for. Eu sempre bato o estoque no começo da semana e vejo o que eu tenho mediante as encomendas que eu já tenho para o próximo final de semana, tá? Esse é o primeiro ponto que eu começo a fazer. Depois disso, né, se eu tiver que comprar alguma coisa, no começo da semana eu já vou comprar e já deixo aqui no meu estoque, porque é um porre a gente ter que sair no meio da produção porque faltou ovo, porque faltou leite condensado, porque não tem um coco ralado. Então eu sempre já me precavio, tipo, bem antes pra gente ter certeza que vai ter tudo que a gente precisa pra trabalhar. Feito isso, eu vou para a parte de embalagem. Então, eu vejo se eu tenho ali todas as caixas que eu preciso para a quantidade de docinho que eu tenho. Eu vejo em relação às pétalas, eu vejo em relação às forminhas de brigadeiro tradicional. Então, eu vejo se eu tenho a quantidade e também já pego para ir abrindo, tá? Forminha é um trem chato da gente abrir, porque ela demanda tempo e demanda que a gente fique ali arrumando na caixa, pétala por pétala. Então, demanda um tempo nosso ali de certa forma, né? Então, aqui, sempre que eu consigo já ir adiantando as forminhas, eu já vou abrindo, tá? Eu já vou abrindo as forminhas, já deixo elas reservadas, abertas mesmo, porque isso já é um peso a menos que eu tiro, né? É um peso a mais, na verdade, que eu tiro da frente, né? Pra já adiantar. As forminhas que eu uso no ateliê, as forminhas tradicionais de brigadeiro, é da Mago. As forminhas da Mago, gente, elas não abrem. Tem algumas forminhas no mercado hoje que, se vocês abrem ela em um dia, no dia seguinte ela já está toda arreganhada. Então, vocês precisam, tipo, abrir e utilizar já, sabe? Pra ela não ficar toda aberta. Então, eu utilizo aqui as da Mago, ou na cor preta, ou na cor marrom, que aí elas ficam intactas, assim, você abre em um dia, na semana que vem elas vão estar do mesmo jeito ainda, tá? Então, sempre procurem também por marcas que te deem essa facilidade, porque senão você vai abrir em um dia, no dia seguinte a sua forminha ela já vai estar toda arreganhada, toda amassada, e não é legal pra gente finalizar os brigadeiros depois, tá? Então, aqui eu abro as forminhas sempre também no começo da semana e já deixo reservado. Aí sim, na quinta-feira, eu pego pra fazer as massas. Então, é um dia que eu tiro pra fazer toda a produção de massas. Seja de massa de brigadeiro, seja de massa de bolo, né? Até mesmo assar as massas dos bolos, seja recheio, eu sempre começo a minha produção na quinta-feira.
Então eu faço ali todas as massas na quinta-feira e aí eu deixo sempre dentro da geladeira, tá? Porque aí a gente vai utilizar essas massas na própria sexta-feira. Então fez todas as massas, recheios, brigadeiro de enrolar, o que for, na quinta e você vai usar no sábado, deixa dentro da geladeira. Aí na sexta-feira a gente vai pegar pra já pegar e finalizar esses docinhos, né? Então vai pegar ali pra poder porcionar os docinhos, retirar a massa de brigadeiro da geladeira para poder finalizar eles, vai cortar o bolo, né, para poder prensar, vai rechear. Então a gente vai fazer tudo isso na sexta, para no sábado a gente só pegar e depois, tipo, entregar o docinho pro cliente ou pegar e decorar o bolo, tá? Então é assim que eu me organizo aqui no ateliê quando eu tenho uma produção para entregar no sábado, tá? A produção, gente, não começa na sexta e muito menos no sábado, que é o dia de entregar. A produção sempre começa antes. Então, por isso que a gente sempre pede antecedência dos clientes pra gente também depois não se perder, né, na nossa própria produção aí do ateliê. Então, vocês viram aí que nesse meio tempo que eu tava explicando pra vocês um pouquinho de como funcionava a minha produção, eu coloquei a primeira brigadeirinha pra poder mexer, que era um brigadeiro de leite ninho, e aí depois eu já vim colocando a minha segunda panela pra poder mexer também, tá? Aqui, gente, tô utilizando pra poder fazer duas massas, né, duas receitas de brigadeiro meio amargo, tá bom? Que dá ali ao todo 50 unidades. Cada leite condensado e cada creme de leite aqui na minha receita rendem, em média, gente, de 25 a 32 unidades de docinho, tá? Depende um pouquinho ali do sabor, possa ser que renda um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né? Então, aqui, para 50 unidades do meio amargo, eu utilizei 2 leite condensado, utilizei também 2 cremes de leite e utilizei o cacau 100%. Nesse momento aqui, gente, eu já tinha colocado as duas para poder mexer. Vocês têm desconto para comprar a brigadeirinha premium no site da FJ Máquinas, tá? Que é essa daí que eu tô mostrando para vocês. Ela é maravilhosa, ela é de inox, ela pode ser de indução também, então você consegue utilizar ela no fogão de indução. Não é essa daí, tá? É a outra da Tramontina que eu tinha mostrado para vocês. E aí vocês conseguem cupom de desconto no site da FJ utilizando Letícia5. Esse é o cupom de desconto, tá bom? Para vocês conseguirem comprar a sua panela mexedora. Aqui, gente, eu tava mostrando pra vocês, né, a brigadeirinha trabalhando aí, porque foi o nosso primeiro brigadeiro, né, a primeira panela que a gente colocou pra poder mexer, então, consequentemente, acabou ficando pronto ali primeiro, tá? E aqui, como era brigadeiro de enrolar, eu já tô utilizando a placa pra poder me auxiliar, né, pra poder facilitar a minha vida. Essa daqui, gente, é a placa porcionadora da Blue Star para brigadeiros de 15 gramas, tá bom? Aqui eu passei um plástico filme embaixo dela para depois me auxiliar na hora de tirar esse brigadeiro da placa, né? Mas lembrando que a gente sempre tem que passar um pouquinho de desmoldante na placa antes de colocar o nosso brigadeiro, porque senão seu brigadeiro vai grudar, tá bom? E aqui não tem segredo, eu tiro da panela mexedora e já coloco diretamente na placa porcionadora para ir ali esfriando o meu brigadeiro dentro da placa mesmo, tá? Porque na placa a gente consegue tirar o brigadeiro quando ele tá ainda morninho. Então, eu coloco ele e aí passou uns minutinhos, eu já vejo que ele tá um pouquinho mais consistente, um pouquinho mais firme, a gente já consegue retirar também. A placa porcionadora, ela porciona 50 doces de uma vez. Então, pra gente que tá fazendo uma produção grande, de larga escala, grande escala e tudo mais, acaba facilitando bastante, porque a gente consegue colocar o brigadeiro e já sai prontinho pra gente só finalizar eles, tá? Então, a placa ou o enrolador de doces também são duas boas opções pra quem vai ter uma grande encomenda aí pra poder fazer e tudo mais, e que demande bastante tempo ali de você na produção. Ela é um mega de um quebra-galho.
Aqui, gente, eu tô colocando já no plástico filme um pouquinho do brigadeiro o branco, né, o ninho, que havia sobrado pra gente conseguir fazer surpresa de uva. Então, eu já aproveitei a panelada e já fiz as duas receitas, tanto pro surpresa de uva como também pro brigadeiro de ninho com Nutella. A diferença é que o de ninho com Nutella eu já coloquei dentro da placa porcionadora pra já ir pesando. E aí, como o de uva eu peso bolinhas, né, porções de 10 gramas de massa, então eu coloquei aí no plástico filme mesmo, depois eu só coloquei o nomezinho com a caneta pra lembrar, né, obviamente, de qual sabor que era correspondente àquela massa. E aí eu já fiz 2 sabores em uma remessa só, tá? Ninho com Nutella e surpresa de uva. E aí aqui nesse meio tempo, o nosso brigadeiro meio amargo já saiu da panela também. Então aqui eu já vim passando ele diretamente para a placa porcionadora. Assim que ela saiu, né, assim que ele saiu, eu já vim colocando aqui. Enquanto isso, o nosso de ninho tava ali do ladinho, né, na placa do lado. Eu havia passado o plástico filme por cima, igual vocês viram, para não ficar em contato com o ar nesse meio tempo que tava esfriando, né? E aí, enquanto ele fica descansando ali, eu já vim porcionando aqui o de meio amargo. Gente, aqui deu muita sensação que tinha acabado de colocar o brigadeiro na placa e depois já vim tirando, né? Mas não foi isso. Ele ficou uns minutinhos aqui na placa ainda e só depois que eu vim retirando ele com o empurrador, tá? Então ele ficou ali mais ou menos uns 10, 15 minutinhos na minha placa, eu já consegui vir tirando. Ele ainda tava um pouquinho morno esse brigadeiro. Às vezes eu dou uma chacoalhadinha na placa porque ajuda a cair alguns brigadeirinhos também. Ou senão você pode vir aqui com o empurrador que vem junto com a placa da Blue Star e vir empurrando aqui os seus brigadeirinhos. Alguns já caem sozinho, outros você precisa dar uma empurradinha nele para ele poder ir soltando. E aí embaixo eu coloquei essa placa também da Blue para facilitar na hora que eles caíssem. Aqui, gente, depois de tirar os brigadeiros, eu gosto de passar eles para esses pratinhos de isopor. Não tem medida certa, você vai lá na loja de embalagem, você vai encontrar pratinho pequenininho e o pratinho grande. Esse daqui é o grande, tá? E você consegue reutilizar ele depois para você também não fornecer um excesso de lixo, digamos assim, né, desnecessário. Então, você sempre que você utilizar o pratinho, você consegue lavar ele depois e ir utilizando ele ali até ele estar em boas condições, né, digamos assim. Esses pratinhos ajudam muito.
primeiramente, para vocês não ficarem usando prato de vidro aí na produção de vocês. Eu mesma já quebrei vários pratos nessa de estar porcionando brigadeiro, o prato escapar da mão, o prato cair da mesa, enfim. Então, o pratinho de isopor ajuda bastante. Segundo, é fácil de você armazenar, então você basicamente vai passar um plástico filme ali, ele vai ficar bem compacto no seu freezer ou na sua geladeira e bem protegido também. Então, ajuda muito isso, esses pratinhos. E em terceiro lugar também que você pode tanto porcionar eles assim, né, e colocar no seu freezer e você anotar no próprio plástico filme qual é o brigadeiro que tem ali que você vai saber, ou você já vai boleando eles e já vai colocando nos pratinhos também, enfim. Pra mim aqui no ateliê é só benefícios utilizar o pratinho de isopor, depois eu lavo ele, passo um alquinho e tá novo, zero bala, pra poder usar pela segunda vez, enfim. Aí aqui eu passei o plástico, né, e eu já venho também colocando ali qual é o sabor e a quantidade, só pra eu lembrar e não fazer mistura no meu freezer, na minha geladeira. Então eu coloquei MA, que é meio amargo, e a quantidade que eram 50 unidades. E depois da gente ter porcionado esses brigadeiros meio amargo, eu vim já tirando o nosso de leite ninho da placa também, que é o mesmo processo, tá, gente? E lembrando que pra você tirar o brigadeiro da placa, você tem que virar a placa de ponta cabeça, tá? Você não tira o seu brigadeiro pelo mesmo lado que você colocou ele. Então, a gente colocou ali o brigadeiro, espalhou o brigadeiro na placa de um ângulo, a gente vai virar a placa pra poder tirar, tá? Vocês vão até ver aí, ó, que a gente vai tirar, vai empurrar o brigadeiro pela parte de trás, tá? Aqui eu já dei uma sacolejada, não, eu acho que é, né? Uma balançada na placa e já caiu algumas unidades ali também, então ele vai escorrendo, por isso que é importante você deixar alguma superfície limpa embaixo, porque se o brigadeiro cair não tem problema.
Gente, então aqui vocês viram que eu tirei o docinho, né, da panela. E aí eu deixei ela ali de ladinho, a gente já tinha terminado também de tirar da placa e tudo mais, eu já vim colocando uma nova remessa de brigadeiro aqui, tá? Aqui então eu venho colocando o leite condensado e o creme de leite, se eu não estou enganada dessa vez, nós iríamos fazer docinho de beijinho, tá? Que também eram aqui 50 unidades, né? Já que a gente tá utilizando 2 de cada. Então, sempre que vocês verem utilizando 2, é sempre 50. Sempre vai ter 50 unidades ali. Aqui eu já tinha falado pra vocês em outros vídeos, né, que no de beijinho, antes eu utilizava muito coco flocado. Às vezes eu encontro eles, quando eu encontro, ou no açaí ou no atacadão, mas muitas vezes acaba não tendo. Então, pra sempre não correr esse risco ali de, putz, dessa vez não tem, mas dessa vez tem, mas dessa vez não tem, então eu passei a utilizar o coco flocado, não utilizo mais ele com tanta frequência, eu utilizo mais aqui o coco ralado normal mesmo. Aqui eu quero dar uma dica pra vocês, que é pra vocês utilizarem essa emulsão saborizante de coco também na sua massa de brigadeiro de beijinho. Brigadeiro de beijinho não, é na sua massa de beijinho. Gente, fica muito gostosa. Essa daqui é a emulsão de coco da Mago. Então, eu coloco um pouquinho só da emulsão, acabou não aparecendo aí pra vocês, mas eu também acrescento aqui o nosso coco, que igual eu tava falando pra vocês, não é o coco flocado, mas ele é um coco ralado e desidratado, tá? Eu dou preferência sempre ali pra que ele não tenha açúcar, né? Ele não seja ali com nenhuma adição de açúcar nessa massa. E, gente, vocês já perceberam que o docinho de beijinho, ele sempre fica pronto muito rápido, independente da quantidade que a gente tá fazendo? Ele sempre engrossa muito rápido. Eu sei que eu acho que, né, deve ser ali por causa do coco, algum tipo de espessante e tudo mais. Mas eu acho que essa é uma das massas aqui, assim, de brigadeiro que fica pronto mais rápido, sabe? Comparado a ninho, a beijinho. O moranguinho é um que demora para caramba pra ficar pronto, mas o de beijinho, você piscou, ele passa do ponto. Sempre tem que ficar em cima da panela pra você não perder o ponto dele. Mais 2 paneladas aqui, gente. Aqui tem o de café. Não mostrei pra vocês porque essa receita aqui é exclusiva do e-book, né? Pras minhas alunas do ABC do Brigadeiro. Então eu vou deixar o link do e-book aqui embaixo na descrição pra vocês. Esse aqui, o de café, é o meu carro-chefe aqui no ateliê. Ele sai muito, os meus clientes amam esse brigadeiro. E eu ensino ele exclusivamente dentro do e-book, tá? Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês conseguirem acessar e tudo mais, pra vocês realizarem a compra do e-book de vocês. Porque além dessa receita, tem muitas outras lá dentro também, que super vale a pena pra vocês ali iniciarem nos brigadeiros e tudo mais. E aqui a gente tem a receita de beijinho que eu mostrei pra vocês a gente colocando, e as duas estão mexendo aqui agora. E aqui a gente repetiu o mesmo processo, tá? O nosso de beijinho a gente também havia colocado ele na placa. Acabei não mostrando pra vocês, mas foi o mesmo processo do nosso docinho de leitinho, né? Então eu passei só mais um pouquinho de desmoldante. Aí, Lê, mas toda vez que vai precisar usar a placa, precisa passar o desmoldante, é bom você dar uma reforçada, tá, gente? Não precisa encharcar a sua placa de desmoldante. Mas se você quiser dar uma borrifadinha por cima por garantia, é bom, tá? É bom porque às vezes o desmoldante que você colocou de início pode sair ali um pouquinho com a massa que você já tirou. Então, é legal você passar um pouquinho mais de desmoldante por cima assim, tá? E aí, eu fiz o mesmo processo aqui de tirar o nosso beijinho e depois de passar ele pro nosso pratinho de isopor e nomear.
Aqui eu também já tinha tirado o nosso meio amargo, né, igual vocês viram, então eu já peguei aqui também e coloquei o nosso brigadeiro de café. O brigadeiro de café, ele é o carro-chefe aqui do ateliê, gente, eu falo com total propriedade que quem gosta de café vai se apaixonar nesse docinho, porque ele é muito gostoso. Eu acho que ele se encaixa em todos os momentos, sabe? De, um docinho pós-almoço, um docinho pós um bolo, um salgado. O docinho de café, ele é sensacional, sensacional de verdade. Quase que não sai nem o sensacional aqui pra vocês, né? Mas eu sou completamente apaixonada nesse docinho e a gente não utiliza pasta saborizante de café, a gente utiliza o próprio café mesmo, extra forte. Ele é maravilhoso. Tanto que os meus clientes são muito apaixonados nesse docinho. Eu acho que se um dia eu tirar ele do meu cardápio, é capaz de eu levar aqui surra, entendeu? Vocês virem, os meus clientes virem aqui na minha porta pra me bater, porque ele é muito gostoso, sai bastante aqui no canal, não, no ateliê aqui, né, de encomenda. Então aqui eu também fiz 50 unidades desse nosso docinho de café, já tirei da placa, pra também já colocar aqui no nosso pratinho, tá? Os meus docinhos, gente, eu sempre faço de 50 unidades, que é a minha quantidade mínima, ou 100 unidades, tá? Assim, é claro, né, 100, 150... 200, 250, enfim. Mas o meu pedido mínimo aqui no ateliê é de 50 unidades. E aí, dentro das 50 unidades, o cliente, ele pode mesclar 25, 25, tá? Eu quero 25 café, 25 beijinho. Ou eu quero 25 ninho, 25 brigadeiro. Ele consegue fazer essa mescla com todos os sabores que a gente tem disponível no cardápio. Inclusive, gente, eu tô querendo muito colocar alguns sabores diferentes de docinho aqui no meu cardápio do ateliê. Então, deixem aqui embaixo pra mim nos comentários sugestões de sabores de docinhos, que é o carro-chefe aí na produção de vocês. Já pensei em Oreo, já pensei em Ferrero Rocher. Tô aqui analisando algumas ideias, né? Então deixem aqui embaixo nos comentários pra mim qual sabor que mais sai aí no seu ateliê, ou que sabor que você acha que eu deveria ter no meu cardápio. Porque vocês sabem que assim que eu decidir, é capaz de eu trazer aqui pra vocês no canal também. Então, deixem aqui nos comentários pra mim sugestão de sabor de docinho que eu deveria ter, se eu ainda não tiver colocado, ou qual é o seu carro-chefe aí no ateliê. Gente, peguei aqui pra fazer a limpeza das minhas coisas e eu queria saber, da louça, né? Eu queria saber se vocês sabem que a porcionadora, ela desmonta pra gente fazer a limpeza. Ó, então assim, não corre o risco de ficar água dentro dela e tudo mais, ó, vocês conseguem limpar ela com mais facilidade justamente porque ela desmonta, ó. Essa parte era daqui de baixo. Eu vou mostrar pra vocês como que faz pra desmontar. Eu vou pegar aqui a nossa rosinha, que a gente já terminou de usar, ó, ela tá toda sujinha. Aí vocês estão vendo que aqui embaixo, ó, ela tem como se fosse... Cadê? Essa aqui não tem. Essa daqui tem com mais facilidade pra gente enxergar, tá vendo, ó? Esses pontinhos aqui, ó, com mais facilidade. Essa aqui não tem, mas a gente consegue desmontar também, ó. A gente vem aqui com uma faquinha bem de leve, bem fininha a faquinha de pontinha, e vem aqui, ó, colocando nessa lateralzinha aqui pra soltar ela do prendedor, tá vendo? Tem que fazer isso com cuidado pra você não quebrar, porque ela é frágil, tá? Então você vem soltando assim, ó, bem devagarinho, sem forçar muito a placa, porque senão corre o risco aí dela quebrar, né, gente? É delicada. Mas, ó, aqui com uma mão só também é complicado pra mostrar pra vocês. Mas a gente consegue vir abrindo ela, tá vendo, ó? E aí com isso, conforme a gente vai abrindo, a gente consegue fazer tanto a limpeza dessa placa, né, com mais facilidade aí, porque a gente consegue esfregar melhor e tudo mais. E também, ó, não fica com água dentro. Ó, desmontei ela todinha aqui. Aí eu coloco de molho, porque eu passo desmoldante, então ele fica ali, ó, bem gorduroso por causa do desmoldante, né? E essa parte aqui da placa a gente consegue limpar com mais facilidade, colocar de molho, esfregar melhor. E aí depois pra montar é super tranquilo também. Você vem aqui com a placa e aí você vai encaixando ela aqui nos buraquinhos, tá vendo, ó? Que tem uns degrauzinhos, digamos assim. É só você encaixar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê o buraco? Que agora nem eu tô achando o buraco. Ó, vocês colocam aqui e vai pressionando ela na placa inteira. Deixa eu já pegar pra fazer a higienização aqui da minha certinho. E aí eu mostro pra vocês. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que está a nossa produção, não é mesmo? Aqui nós temos 50 de beijinho, que nós já fizemos, né? Já porcionados no plástico filme, todos também com o seu nomezinho. Aqui nós temos 50 de ninho com Nutella. Aqui nós temos o surpresinha de uva.
que eu tenho que porcionar ainda depois. Esses aqui foram algumas sobrinhas daqui da placa que teve, então eu sempre gosto de guardar, se der alguma diferença. Eu tenho aqui mais pra poder me organizar aí na produção, né? Então aqui tem o de beijinho, tem de café e tem o meio amargo também. Lembrando que esses doces a gente vai congelar. Ah, ele vai congelar só até amanhã? Sim, gente, só até amanhã, mas pelo menos é um congelamento. Aqui nós temos 50 de café e 50... Ui, meu Deus do céu, que caiu o nosso brigadeiro. 50 meio amargo aqui, tá? Eu já vou colocar eles no freezer. Aqui eu não mostrei pra vocês, mas eu tenho também aqui, ó, brigadeiro congelado que a gente vai fazer o de confetinho, tá? Então por isso que a gente não fez a massa do de confetinho hoje, porque a gente já tinha ela aqui prontinha, congelada. Então aqui temos o de confetinho, o de uva e as outras nossas porçõezinhas menores aqui também. Aí, aqui também tinha as massas de bolo, que a gente já tinha adiantado, enfim. Esses doces, gente, são pra gente entregar no domingo, tá? E hoje é quinta-feira, então eu vou deixar eles congelados até amanhã, sexta-feira. Amanhã, quando for por volta ali da parte da tarde, eu vou tirar eles do freezer e colocar na geladeira. E aí eu vou começar a finalizar esses doces e depois manter na geladeira também, tá? Então, por isso que a gente vai congelar eles. Por mais que seja em um curto período de tempo, eu prefiro assim do que deixar eles direto aqui na geladeira e tudo mais. E aí eu mostro pra vocês nos outros vlogs também, né? A gente tendo todo esse processo de descongelamento, de produção, enfim, eu vou mostrando pra vocês. E aqui, pra poder finalizar essa nossa produção das massas dos doces, gente, esse sabor é um sabor que odiado por muitos, apaixonante por outros, que é o de Romeu e Julieta. O Romeu e Julieta, basicamente, a gente faz uma massa no sabor de queijo, então sim, vai queijo ralado nessa massa. E aí a gente coloca aqui goiabada, né? Você pode colocar goiabada cortadinha, tem algumas opções que você pode utilizar pra você poder finalizar esse brigadeiro de Romeu e Julieta. A que eu utilizo aqui no ateliê é uma goiabada cremosa por cima do brigadeiro, tá? Eu faço a goiabada cremosa e depois a gente coloca ali com o auxílio da manga de confeitar. Aqui, vocês estão vendo eu colocando o queijo ralado, então sim, vai queijo ralado. Por isso que eu falei que é odiada por muitos, mas por outros tem quem goste, porque ela é muito gostosa, né? Eu mesma, Letícia, sou uma pessoa que gosta muito da combinação de queijo com goiabada, mas eu sei que esse sabor não agrada a todos. Eu mantenho no meu cardápio porque os meus clientes que gostam, eles sempre pedem, mas confesso pra vocês que não é um sabor que sai com muita frequência por aqui. E aqui eu coloquei, gente, um pouquinho só de manteiga, né, de margarina. Já falei pra vocês que algumas massas eu sinto que ela precisa de uma fonte um pouquinho maior de gordura, então eu acrescento, mas não são em todas, tá? A de queijo aqui do Romeu e Julieta é uma delas, o de brigadeiro, o de café, mas não é todo o sabor que eu acabo colocando a nossa margarina ali junto pra poder mexer. A última massa, gente, agora que tá mais fria, eu posso colocar ela no freezer. Eu tinha escrito café aqui, e é de queijo, é óbvio, né? Super igual a massa de café e a massa de queijo. Mas enfim, vou tentar enfiar ela aqui. Sei lá, calma aí, gente. Deixa eu arrumar isso aqui com uma mão só, não dá. Enfiei a massa de café aqui. Oh, meu Deus, de queijo. Coloquei a massa de queijo ali, então tá tudo certo agora. E aí, com isso, eu já vou finalizar o vídeo aqui com vocês, porque eu já fiz a produção de hoje. Os nossos docinhos agora, eles vão ficar congelados. Amanhã eu tiro eles do freezer, depois eu já desço pra geladeira pra gente poder finalizar. E é claro que eu vou gravar pra vocês também. Então esse foi o vídeo, espero muito que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui embaixo pra mim. E o seu comentário me falando o que você achou desse vídeo. Me segue lá no Instagram, que o link tá aqui embaixo na descrição. E também não esqueça que o nosso e-book de brigadeiros, o ABC do Brigadeiro, tá aqui embaixo na descrição também, tá bom? Então é isso, um beijo, até o próximo